Oi, pessoal, boas-vindas para todo mundo. É com muita alegria que a gente começa uma aula aberta, a nossa aula aberta do mês de junho, aqui na Livre Literatura. Essa é uma aula que vai funcionar como uma aula inaugural, uma aula zero, para o curso que a gente vai fazer em junho sobre a obra do Antônio Cândido. Então, para o pessoal que está aqui ao vivo com a gente, aproveitem esse espaço para a gente discutir juntos, aproveitem para fazer pergunta, né? A gente está aqui com o professor Luiz Felipe de Alencastro, que é uma honra enorme receber o professor aqui, e a gente vai comentar algumas coisas, né? O pessoal que recebeu o convite no e-mail, praticamente a gente vai comentar algumas coisas de um ensaio que o professor Alencastro escreveu a respeito do panorama, né, de formação do Antônio Cândido com relação ao Celso Furtado, né? Então, ele vai mencionar aqui alguns pontos e uma fala aí, né, professor, mais ou menos de 1 hora, mais ou menos, e aí 1 hora e meia, e aí a gente abre para comentários mais amplos, né? Enfim. E como essa aula está sendo gravada, se vocês não quiserem que o rosto apareça na hora de fazer a pergunta, porque depois isso vai para o YouTube, é só deixar a câmera fechada ou colocar a pergunta no chat. Para quem não se importar, fiquem à vontade para abrir a câmera, para ligar o microfone e tudo mais. Professor Alencastro, bem-vindo, é uma honra. Obrigado. Enfim, fique à vontade e vamos lá. Bom, obrigado, professora Débora Tavares, obrigado, Caio Rubini, professor Caio. Eu fico contente de estar aqui e quando a professora Débora me convidou, eu disse para ela que eu não era especialista do Antônio Cândido, eu sou um discípulo do Roberto Schwartz, que ele sim é o grande discípulo do Antônio Cândido, então uma convivência de mais de 50 anos com o Roberto, com quem eu jantei ontem, aliás, me faz... E eu vejo ele regularmente, a gente fala no telefone regularmente, e então esse debate todo do Antônio Cândido, através do Roberto Schwartz, e até remotamente do grupo do Capital, eu aprendi indiretamente. Mas quando eu tinha feito, já há muito tempo, quando eu tinha uma coluna na Veja, nos 50 anos em 2009, que era a formação, ou antes eu escrevi na Folha, então, não sei onde, mas no aniversário dos dois livros, eu aí fiz um paralelo entre os dois, porque o paralelo entre Celso Furtado e o Antônio Cândido, entre formação econômica do Brasil e formação da literatura brasileira, eles foram publicados no mesmo ano e eles banham nesse ambiente de otimismo do governo Juscelino, que até deu lugar a uma série de televisão, Anos Dourados. Isso, então... Mas tem mais coisa que eu vou discutir aqui dentro, aqui agora, tá bom? Mas o fato é que isso nasceu daí, e quando o Roberto Schwartz, justamente, e a Maria Augusta Fonseca, que é outra grande discípula do Antônio Cândido, estavam preparando esse livro que se chama o Antônio Cândido 100 anos. Infelizmente, ele morreu antes de completar 100 anos, mas o fato era o livro devia sair nos 100 anos dele, o livro estava praticamente já encaminhado. Eu vi a discussão dos dois, porque nós nos encontramos também online todo domingo há muito tempo, no encontro nosso, que era presencial, virou virtual por causa da epidemia, e a gente troca ideias, e aí eu disse, bom, eu agora tenho mais elementos para tirar isso mais a limpo, essa minha ideia, eu tenho mais elementos como historiador. E isso vem da minha própria reflexão, e eu vou talvez fazer uma mistura das duas coisas aqui nesses comentários, né? A ideia mais forte que une os dois
é essa ideia de que o Brasil do século XVIII muda completamente a história colonial brasileira. Não o Brasil do século XVIII, é o Brasil do ouro, o ciclo do ouro. Na concepção do Celso Furtado, na análise do Celso Furtado, o ciclo do ouro cria uma dinâmica do mercado interno, coisa que não havia, as economias eram economia de enclave, e eu agora, nesse livro que eu estou fazendo, que é sobre o século XVIII e XIX, que é a continuação do Trato dos Viventes, mas a minha perspectiva é do Atlântico Sul. Isso muda alguma coisa e tem a ver com os comentários que eu faço da obra dele. O Atlântico Sul, eu queria lembrar, é o Brasil, o Rio da Prata, quer dizer, Argentina, Uruguai, o Paraguai um pouco, e é Angola e é a África Ocidental. Isso não é a relação entre o Brasil e a África, como muita gente pensa, inclusive pareceristas do CNPq, a quem eu mandei projeto. Relação Brasil-África é uma coisa, é uma relação bilateral. Buenos Aires no meio muda tudo. E porque o Rio da Prata, porque entra prata no circuito, metal valioso, e liga com a China, é outro problema. Mas não é isso que eu vou discutir aqui, uma ideia, então, que os dois têm muito forte, é que o ouro é que vai criar um tecido nacional. Um tecido proto-nacional, não nacional, claro, mas a premonição da nação. E que antes, e aí eu até aperfeiçoei mais esse conceito nesse livro, quer dizer, tentei esclarecer, é distinguir o que tem antes no Brasil. Tem antes uma economia e uma colonização por enclaves, são enclaves. A Bahia é um enclave, até o ouro, ela está se expandindo no interior. A Amazônia inteira estava fora, não se comunicava com o estado do Grão-Pará e Maranhão, não tinha nada a ver com o Brasil. Inclusive, é muito interessante, porque isso está institucionalizado, se pode dizer assim, nas decisões da Cúria Romana, de Papa, não é? A pedido do rei de Portugal, em 1876, quem é historiador sabe disso, o Brasil só tinha um bispo, então, era uma diocese só, o Brasil inteiro. Aí é criado uma arquidiocese na Bahia. A diocese da Bahia vai ter, então, um arcebispo. Esse arcebispo, e são criadas simultaneamente 3 novas dioceses, além da Bahia. A do Rio de Janeiro, a de Olinda e a do Maranhão. Mas o arcebispo da Bahia, ele tinha, então, como diocese sufragânea quer dizer dependente, não é? Um arcebispo dirige bispos, um certo número de bispos. Esses bispos que são dependentes dele dirigem essas dioceses que nós chamamos, na linguagem canônica, sufragânea. Ele recebe ordem daquele arcebispo, não de Roma. E quem recebe a ordem do arcebispo da Bahia? O do Rio, o de Olinda, tudo bem, mas também o de Angola, Congo e São Tomé. E quem dá ordens para o bispo do Maranhão? O arcebispo de Lisboa. Então, vejam bem, nessa geografia eclesiástica, que em larga parte era uma geografia ultramarina também, o Brasil não existe. O Brasil tal como a gente vê hoje. Existia a América Portuguesa, mas não o Brasil. Por isso, nesse livro até, eu proponho que a gente chame o século XVI e XVII de América Portuguesa,
e chame Brasil Colonial só o século XVIII até a independência, que é o que faz Antônio Cândido também de um outro jeito. O Celso Furtado, eu já disse, porque o Celso Furtado fez a tese dele de doutorado em economia em Paris em 48, é uma das primeiras teses em economia defendida por um brasileiro, a profissão nem existia na época no Brasil, era uma variante do direito, você estudava direito e virava economista, esse pessoal todo, Roberto Campos, ou então era engenheiro, como Mário Henrique Simons, não tinha uma disciplina, faculdade de economia no Brasil, se aprendia economia na Politécnica. E o Celso, então, fez a tese lá, e depois parou a tese dele para no final do século XVII. E ele disse, aqui muda tudo, então eu vou estudar outra hora. Aí ele estuda na formação econômica do Brasil. Ele me influenciou muito também. Eu conheci pouco o Antônio Cândido, mas o Celso Furtado, eu convivi muito com ele na França. Ele estava na pré-defesa da minha tese, ele foi praticamente o diretor de tese meu, o co-diretor em Paris, e ele estava na minha livre docência aqui na Unicamp, que eu apresentei aqui. Então, ele teve uma influência grande, e essa foi uma delas. O século XVIII é diferente. O meu próprio livro, Trato do Vivente, acaba no século XVII, então eu estou trabalhando no século XVIII. O que diz o Antônio Cândido aí, inspirado, ele não disse nada sobre isso, eu nem sei se ele disse, mas a inspiração é óbvia, todo mundo sabe que ele tem uma ligação profunda com Mário de Andrade, inclusive indiretamente familiar, não é? Porque a mulher dele, a Gilda, era sobrinha do Mário de Andrade, se eu não me engano, e eles se viam. E o fato é que o Mário de Andrade escreve em 1929 ou 28, a gente não sabe a data exata, O Aleijadinho e a Sua Posição Nacional. Tá num livro que se chama O Aleijadinho e Álvares de Azevedo, que sai em 1935, mas o artigo ele tinha publicado antes. E então, veja você, faça um parêntese aqui. Eu tive dificuldade para achar esse livro, mas quando veio a epidemia, ele apareceu aí online. A massa de documento que há online é qualquer coisa agora, não é? O grande problema do historiador é controlar o plano inicial do que ele está estudando, do que ele está apresentando, e não ficar absolutamente pego por esse maremoto de documentação que jorra da internet o tempo todo, e não se deixar distrair. E vocês viram que eu prestei atenção de não falar em tsunami. Eu sou old school. Falei maremoto, que é uma boa palavra portuguesa e italiana. É o maremoto lá que inundou Lisboa depois do terremoto e tal. Bom, mas o fato é que nesse ensaio ele vai fazer o elogio do Aleijadinho, que para ele vai encarnar a brasilidade, o mulato e a mistura afro-brasileira. E aí ele diz o seguinte, ele diz, eu vou resumir, não é? Abre aspas. Ele falando do século XVII, ele diz, a guerra holandesa, o bandeirantismo, Gregório de Matos, a igreja e o convento de São Francisco, na Bahia, são fenômenos esporádicos, seccionados, geográfica, cronológica e socialmente. Porque, vejam bem, o negócio dele botar aí o Gregório de Matos, que depois vai dar aquela briga do Augusto de Campos com Antônio Cândido. Mas é o plano que segue o Antônio Cândido. Ele diz, são frutos, eu estou falando aqui do Mário de Andrade,
das condições de determinadas capitanias. Não são frutos da colônia, aí ele põe colônia com C maiúsculo. Não sei se ele inaugurou isso, mas isso é decisivo e escapou aos historiadores. Porque começar Brasil colonial quando chega o Cabral é um equívoco. Nós estamos ainda nem feitoria A. E depois é que a feitoria não, às vezes, incrua, não dá em nada. Quer um bom exemplo? Macau. Macau foi fundado mais ou menos na mesma época da Bahia. A Bahia foi em 54, 1554, Macau em 1557. Os portugueses ficaram em Macau até 1999, não deu em nada. Não deu em nada. Tem lá uns cassinos, umas ruas de nome portuguesa, e mesmo na véspera da devolução de Macau para a China em 99, menos de 1% falavam português, dos macaenses. Então, isso é colônia? E é o mesmo Império Português. No extremo tem uma coisa que fica ali como uma praça offshore, o que ela sempre foi, e do outro extremo vira esse paísão que é o maior país de língua lusófona do mundo, as maiores cidades, mesmo comparando com São Paulo, foi fundada em 1554 também. Quer dizer, são coisas muito diferentes dentro do mesmo Império Português, e isso não é ensinado na escola. Você já aprende Brasil Colônia, e os editores todos, inclusive o meu, que é um excelente editor, eu comi bola, não me dei conta, fala de Brasil colônia com C maiúsculo já no século XVI. Bom, se já é no século XVI, já era colônia, nós, evidentemente, não havia problema nenhum de virar uma nação, e estávamos voltados a providência tinha nos dotado de um destino brilhante, porque você descobre dá uma parada na praia indo para a Índia, come lá uns mariscos em Porto Seguro, pega um pouco de água, dá o nome do país evolui, e está lá já uma nação que nasce como um pão de ló. Já vai sendo formada e tudo. Então, essa narrativa da história está nesse equívoco de não separar essa problemática do século XV e XVI, que não podia dar em nada, porque, veja bem, o que não deu em nada, para ter um outro exemplo aqui do lado? O vice-reino do Rio da Prata. O vice-reino do Rio da Prata tinha Argentina, Uruguai, Paraguai e uma parte da Bolívia. Eles tentaram segurar na independência 1 ano, ficou uma confederação. Depois virou 4 países. Não tem nenhum vice-reino espanhol que se aguentou, nem o do Peru lá em cima, nem o da Nova Espanha, nem a Nova Granada. Tudo se fragmentou. Qual é o destino? Você aí entra noutra problemática que eu não vou abordar aqui, mas que passou batida o ano passado, no bicentenário da independência. Qual é a questão central aí? Por que o Brasil se manteve unido? E essa pergunta, no meu ponto de vista, só pode explicar a partir do Atlântico Sul. Eu posso responder isso depois, eu não queria abordar isso aqui. Mas, então, é fundamental essa ideia do Mário de Andrade. Isso se desdobra diretamente no prefácio do Antônio Cândido da Formação da Literatura Brasileira, onde ele fala 3 etapas do surgimento da literatura, as manifestações literárias, não é? Que são a formação literária, que é o Barroco Mineiro, e o sistema literário consolidado. Olha o que diz aqui o Mário de Andrade. Então, a primeira parte que ele considera que são fenômenos esporádicos, frutos das condições de determinadas capitanias, não da colônia com C maiúsculo, é o que o Antônio Cândido chama de manifestações literárias. Depois ele fala da coletividade colonial. Aí é a formação que o Antônio Cândido fala.
Então, eles estão falando a mesma coisa que o Celso Furtado está falando no campo da economia. O Celso não tinha ainda uma economia continental. Essa economia continental vai se formar em Minas, porque aí vem das outras regiões que estavam, dos outros enclaves. O enclave do Rio Grande do Sul, onde tinha gado e de pôr mula, vai trazer mula para Minas. Do Maranhão e Pará também vem gado para o sul, é quando aparece o Piauí, que se desdobra, essa coisa do sertão, que o Capistrano de Andrade estudou. Do Rio e da Bahia vinham escravizados e as mercadorias portuguesas ocidentais todas. Então, isso vai dar uma integração e depois, ainda por cima, vai haver uma via fluvial ligando Cuiabá a Belém pelo rio Madeira-Mamoré. Então, você tem aí, antes da independência, em torno de Minas, o esqueleto de um país que tem o coração em Minas, e é por isso que o elogio do Mário de Andrade, do Aleijadinho, é importante, porque dá para conceber o Aleijadinho como primeiro artista brasileiro que tinha noção do Brasil, porque em Vila Rica, Ouro Preto, ele encontrou com tropeiro e gente que vinha da Bahia, gente que vinha de Pernambuco, que vinha do Rio de Janeiro, que vinha do Sul, e não é absurdo pensar que houvesse gente que soubesse de pedreiro aí, ou de gente que soubesse de arquitetura e que pudesse descrever para ele esses outros lugares todos e haver uma reflexão sobre isso. O historiador sempre esbarra na falta de traço e de falta de documento, mas, na realidade, você retomando uma perspectiva de um ponto de vista diferente, você começa a achar os indícios de que pode ter havido esses contatos, e isso está subjacente aí à análise literária que o Antônio Cândido faz do Barroco Mineiro. E vejam bem, ali é um ponto crucial também, porque a palavra brasileiro, que é um gentílico que designa os nascidos no Brasil, é um erro do ponto de vista gramatical da língua neolatina. A língua neolatina toda indica os naturais de tal e tal região com sufixo ense ou ano, né? Italiano, americano ou canadense. Em francês é igual, em espanhol é igual, em rumeno é igual, italiano é igual. Com o sufixo eiro em francês, o equivalente em francês e espanhol e italiano também, e até em rumeno, indica função, não é? Cozinheiro, pedreiro, carpinteiro. Então, de repente, o que era a função de brasileiro, quer dizer, o cara que corta ou faz comércio de pau-brasil, vai designar os nativos do Brasil, como mineiro vai designar os nascidos no estado de Minas Gerais. E isso só ocorre na virada do século XVII para o século XVIII, com Minas Gerais. Então, coincide isso. Aliás, ou não sei se é o Weissel ou Aurélio, que designa, que dá origem dessa designação de brasileiro se referindo aos nascidos no Brasil. Ele data de 1704 a 1706. Tem uns poemas do Gregório de Matos que falam de brasileiro, mas vocês sabem que a datação dos poemas do Gregório de Matos é problemática, não tem nenhum original e teve acréscimo de todo jeito. Eu achei também uma citação de um padre lá de Moçambique um pouco antes, mas eu estou verificando se está no manuscrito ou foi uma transcrição também da versão impressa, ou só apareceu depois. Mas o fato é que aparece nessa época e se generaliza a ideia do brasileiro. Por isso que no meu livro eu utilizo brasílico, que não dá para utilizar brasileiro no século XVI e XVII. Quem é o brasílico? É o cara
que já sabia que era diferente de Portugal, mas não sabia que ia ser brasileiro ainda, porque nenhuma colônia ainda tinha ficado independente. Por que no Brasil ia ter gente que estava pensando num país independente, quando os Estados Unidos ainda, depois de derrotar a maior potência da época, que era a Inglaterra, que já era Reino Unido, porque já estava unido com a Escócia, vai e vai criar um regime novo, constitucional, e ao espanto de toda a Europa. Não é? Ninguém sabia, há uma correspondência na época do Pombal, eles todos achando que os ingleses, que era maior, repito, a maior potência, tinha acabado de derrotar a França na Guerra de 7 Anos, ia esmagar a Revolução Americana. E perderam. E aí que a ideia de independência fica viável, não é de repente ter um caboclo lá no mato, se eu estivesse aqui criando um país novo, o negócio do filme do Herzog, lá, como é o nome? Aguirre. Não estou falando desses doidões, estou falando de um grupo dirigente que vai criar um país novo. Nem estou falando do Tupac Amaru e de revolta novo. Tem um outro país novo que é o Haiti. Aí é um outro tipo de revolução. Mas essa coisa do Tiradentes, eu não entro nessa. É só para dizer isso, Inconfidência Mineira e tal. Era um pessoal de Minas, um pouco do Rio, que não tinha a menor noção dos problemas, nem tinha solução nenhuma. Não tinha pensado a questão da escravidão, que é central. E a questão de alianças em outras províncias. Não tinha pensado. É um protesto contra a receita, contra o imposto. É isso. Como tem na Europa inteira, um protesto local contra o fisco da coroa. Mas o projeto de criar uma nação nova está aqui e ali, mas ele não está consolidado como um projeto político. Bom, então essa coisa, mas já está na literatura, é isso que o Antônio Cândido faz, e eu aí analiso, para quem eu cito os outros, o poema, não é? Que o Antônio Cândido analisa e que o... antes eu queria falar uma coisa também. Vejam bem, o Antônio Cândido fala que os poetas aí arcádicos, então, que tinham a noção desse Brasil, já tinham um alto público, que era o público leitor de língua portuguesa que queria uma literatura sobre temas brasileiros. Isso se chama, em economia, reserva de mercado. Então, o efeito disso é diferente na economia e na literatura, porque não tinha reserva de mercado para se desenvolver uma economia autônoma no Brasil. A literatura podia, porque o custo da tradução era alto e a influência estrangeira era limitada. Não é o caso de países da periferia russa, inclusive a Ucrânia, que sofreu o impacto pesadíssimo da literatura russa. E por isso que eu acho também meio furado esses conceitos de pós-colonial, porque o conceito de pós-colonial ele nasce nas análises da literatura dominante anglo-saxônica, por ex-colônias anglófonas, que ficaram independentes ainda há pouco, a partir de 47, com a independência da Índia, e que tinha uma cultura forte ou não. Então, isso não é o caso do Brasil, que já estava independente há 200 anos e já tinha sedimentado um sistema literário, uma formação anterior, onde essa questão já estava embutida.
Eu, uma vez, enfim, essas coisas de colóquio internacional, você tá, mas teve uma eminência lá que veio falar de que o Brasil estava muito atrasado, que só agora o debate pós-colonial que estava entrando. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Quer dizer que Machado também é um escritor filo-português, e que Memória de Sargento de Milícia copia o romance do Alexandre Herculano. Então, esse tipo de coisa eu acho que era bom, e é a coisa do Eduardo Said, que vem exatamente esse negócio. No mundo anglófono, sem país, ele sem país, é palestino, de cultura de um país que dissolveu ali, e não tem essa tensão entre território e reflexão nacional feita pela própria elite, que é a classe dirigente, não a classe dominante. Eu também queria fazer uma distinção, porque isso Faoro confunde tudo, e não fica claro nem quando a gente fala disso. Para mim, eu estou vendo alunos meus do curso aqui agora, o Napoli e tudo, e outros, eu vi o Paulino também. Eu insisto sempre com essa diferença, não é? Classe dominante, quem são? São os fazendeiros. Classe dirigente são os altos funcionários, estão brigando o tempo todo. Quem é a classe dominante? É o governo Bolsonaro, um pouco. Quem é a classe dirigente? Era a Anvisa. Quem é a classe dominante? Era o ministro da Agricultura, esse pessoal todo que está barbarizando a Amazônia. Quem era o classe dirigente? Era o diretor do INPA, que se demitiu. Era o Galvão, não é o nome dele, não é? Então, o Galvão, que se demitiu, foi até candidato, infelizmente não ganhou. Acho que ele está no ministério aí agora. Ele se demitiu, ele tem noção da continuidade do Estado brasileiro. Os outros querem predação. Nós assistimos isso agora. Não é a mesma coisa. E isso dá para ver desde o século XVIII, nessa classe dirigente pombalina, que vai inculcar o princípio do Pombal. Esse país é uma desordem, nós vamos civilizar esse país. Mas essa não é a política dos fazendeiros, é outra coisa. Daí a libertação dos indígenas pelo Pombal, a expulsão dos jesuítas e a libertação. Eu estou falando isso porque é nesse contexto que aparece, então, o Uruguai e o Caramuru, não é? Veja bem, eu não vou entrar na análise também, mas o Uruguai, o Basílio da Gama, vai atacar os jesuítas, não é? E só fala da escravidão dos índios, que o Pombal libertou os índios da opressão dos jesuítas. E o Caramuru, Santa Rita Durão, também fala da escravidão dos índios. A escravidão africana não aparece nesses poemas, ela nem existe. E, ao contrário, quando Pombal está libertando os índios, ele cria duas companhias de tráfico de africanos escravizados, simultaneamente. A Companhia do Grão-Pará e Maranhão, que vai introduzir os africanos na Amazônia, porque antes não tinha tráfico regular para lá, e a Companhia de Pernambuco e Paraíba, que vai controlar o tráfico do Rio São Francisco para cima. Quer dizer, escapa a Bahia e o Rio de Janeiro, que ele não conseguiu enquadrar nessa companhia, nessas duas companhias. Então, o Pombal vai estimular o tráfico de escravizados ao mesmo tempo que liberta os índios, entende? Essa ambiguidade é central nesses dois poemas, pelo que não está dito, não pelo que está dito, pelo que está oculto ou dissimulado
que é o aumento da escravidão indígena. A libertação dos indígenas, a heroicização do índio, nos dois poemas até, e a opressão sem limite aí dos africanos, que não está no mapa, mas está na sociedade. Onde é que vai aparecer, então, isso mais adiante? Aí, retomando Antônio Cândido, né? Vai aparecer nas cartas chilenas do Gonzaga. E aí, eu vou fazer uma pausa também. Eu acho que é o ponto que eles não perceberam, nem ele, nem o Celso. O que eles não perceberam? Eles não tinham dados, não havia dados consolidados sobre o tráfico de africanos para o Brasil, sobre a presença maciça de escravizados em toda parte do Brasil, na Amazônia também, nesse momento. Por quê? Porque os números que existiam eram fantasistas. Ninguém tinha sentado para trabalhar. Tinha, sim, Maurício Goulart, que é um advogado de esquerda importante, que, em 1949, publicou sozinho, ele era um advogado, ele estudou com material que estava no Rio, no Instituto Histórico, um balanço que ele subestima o número de africanos que entraram. Mas ele dá as bases e faz um cálculo muito mais preciso do que existia até então. Esse livro, só quem prestou atenção nele, pelo jeito, foi o Sérgio Buarque, que eles eram amigos. E eles... o livro circulava, mas ninguém prestou atenção, porque quem botou esse livro em destaque foi, em 1968, o Philip Curtin, que é um grande historiador de história quantitativa, que fez um livro que se chama The Atlantic Slave Trade, Census, onde ele consolida todas as estatísticas do tráfico de escravizado para as Américas, e ele mostra que o Brasil é o maior agregado importador de escravizado, 10 vezes mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos importaram 400 mil, o Brasil 4 milhões. Na realidade, aí, com a coisa da informática, nos últimos 20 anos, 30 anos, desde 1985, começou a haver um projeto para consolidar esses números do tráfico. Hoje a gente tem noção precisa do número de africanos entrados. Quem quiser ver isso, entre no site Slave Voyages. Tem uma plataforma em inglês. É só botar no Google. Slave Voyage. Não é a Wikipedia, com todo respeito, porque é um site controlado por historiadores e demógrafos e tal, que recebem colaboração, mas que periodicamente reatualizam os dados, e tudo tem base factual comprovada, entende? Não é igual na Wikipedia, que eu digo, porque qualquer um vai lá e muda o conteúdo de um texto, de uma rubrica, não tem, ela é aberta voluntariamente, isso tem muitas vantagens e alguns inconvenientes. Nesse caso estatístico, a gente tem essa dimensão. E o que mostra esses dados que o Celso Furtado não sabia e que o Antônio Cândido não sabia? O Celso Furtado não sabia que tinha entrado tanto. Então, ele vai achar, por exemplo, que o desenvolvimento de Minas Gerais, que o desenvolvimento da frente cafeeira no sul de Minas e no Rio de Janeiro no final do século XVIII, começo do século XIX, é porque a economia mineira tinha entrado em recessão, e aí os escravos lá estavam sem o que fazer, os senhores deles venderam para cá, o que não é exato, porque entrou muito mais, a ponto de deixar Minas com escravizado para burro, e de ser a maior província que tinha mais escravizado em 88, porque de onde vieram, então, o pessoal do café? De Angola, de Moçambique e do Golfo de Guiné. Não vieram de Minas.
o que dá uma importância muito maior a esse fluxo comercial do Rio de Janeiro, ao Rio de Janeiro como posto comercial, elemento unificador do Brasil. Não é só a corte. Aí eu já dou uma explicação da unidade nacional. O Rio de Janeiro é o maior porto importador de africanos, que todo mundo dependia disso. Todo mundo, que eu digo, a classe dominante, os fazendeiros e os senhores de engenho, pelo Brasil afora. Não era só de mercadoria inglesa, não era só o maior porto em ligação com Liverpool, era o maior porto em ligação com Luanda. É isso que some, entende? Por isso que o meu texto chama o sumiço dos africanos. Os africanos não estando presentes, ou melhor, você considerando os africanos na devida medida, você dá uma outra leitura. E aí eu volto ao caso da carta chilena. Como o Antônio Cândido, e se liga a maioria a crítica toda, não é? Que diz, olha, isso é uma sátira que atinge o Luiz de Cunha Menezes, não é? Isso é muito estudado. O Gonzaga tinha feito esse poema para atacá-lo, que o governador estava apurrinhando ele. E aí um crítico português, o Prado Coelho, que o Antônio Cândido cita, tinha dito, tudo bem que é uma sátira e é para... Mas ele não critica o colonialismo português em nenhuma estrofe. O Antônio Cândido, estou falando aí das cartas chilenas, e o Antônio Cândido, ele critica o governador, mas não o colonialismo. Não é a mesma coisa. E o Antônio Cândido diz, pois é verdade, mas isso mostra que havia uma insatisfação na época da Inconfidência. E é verdade, ele é perfeitamente justo dizer isso. Só que, tomando em conta o número de africanos entrados lá, eu proponho uma outra análise. Qual que é o poema? O que descreve as cartas chilenas? Descreve o caos da escravidão urbana, que estava pela primeira vez se configurando em Minas Gerais, porque são várias cidadezinhas que estão com a população de escravo urbano no setor de serviço, não é lá na lavoura, não é, na senzala, não é fazendo pão, é ajudante de pedreiro, é coroinha na igreja, é o encanador, e que estão convivendo com a população portuguesa que nunca tinha visto negro na vida, que vem direto do interior de Portugal e entra em choque cultural, tanto os africanos quanto os portugueses. Eu estou falando da raia miúda, que está ali tirando do seu ofício em Minas Gerais, desse desdobramento da economia mineira, né? Estou falando do colono proprietário, estou falando do cara que veio, que eu vou dizer que estava dando dinheiro ser carpinteiro aqui, e que a situação de Portugal estava ruim. Esse cara vai ter que contratar um auxiliar, também carpinteiro, que provavelmente é um escravizado alugado para ele. E ele vai ter que treinar e vai conviver com esse cara. Então, de repente, há uma irrupção na vida urbana da presença da escravidão numa escala que não tinha existido no Brasil antes. E é isso que eu descrevo, eu não vou retomar, mas o poema é muito claro sobre isso. E depois que eu escrevi isso, é isso que é maravilhoso quando você mexe na documentação, por isso que a gente tem sempre que mexer na documentação. O Luiz de Cunha Menezes, né, o fanfarrão, ele tinha sido governador em Goiás. E aí tem lá uma queixa que veio lá de Goiás dizendo que ele vivia na gandaia com os escravizados e os forros lá em Goiás. Quer dizer, ele já tinha essa
essa reputação de não se enquadrar na repressão colonial pelas boas e más razões, ou porque era cachaceiro, ou porque, enfim, vai saber. Mas o fato é que ele já tinha essas acusações que estão aí dentro do poema do Gonzaga, que diz que ele andava na umbigada, andava. Vocês não lembram dessa parte aqui? Tem várias escaladas assim. Que ele prestigia os ex-escravos que são amigos dele mais que os colonos brancos, que ele manda açoitar os colonos brancos, e o açoite é um castigo vil, que não é só admitido para crime grave, ele põe todo mundo no pelourinho, e ele diz lá uma coisa que é até gozado: a lasciva umbigada, o nome diz o que quer dizer, a umbigada, não é? É isso aí que a palavra diz. Esfregação de umbigo. Ó dança venturosa, tu entravas nas humildes choupanas, onde as negras, onde as vis mulatas, é um poema racista, não é? Você vê, essa ojeriza do escravo, é claro, é a consolidação do sistema. Por isso que Casagrande Senzala, no primeiro momento, foi repudiado pelos portugueses colonialistas. Só foi recuperado como justificação do colonialismo nos anos 60. A igreja toda veio de pau e o salazarismo todo veio de paulada no Gilberto Freire, dizer: o que é isso? Não tem respeito de família e tal. E é o que aparece aqui, batendo sobre o chão, pé descalço, agora já consegues ter entrada. Famoso chefe, tu dás o exemplo, tu já batucas escondido. Quer dizer, tu já batucas escondido. Ele entrava no batuque escondido, lá no Arraial, lá, com o pessoal da umbigada. Então, isso é a subversão. É você deixar entrar a cultura africana dessa maneira pejorativa, derrogatória, claro, mas na vida cultural e na vida social da autoridade colonial suprema. Ora, isso prefigura o quê? Prefigura o Rio de Janeiro, capital do Império. Então, o que eu digo é o seguinte: se não dá para escrever no lugar dos outros, nem o Celso Furtado, então não se trata disso. Mas deslocando, e é isso que é a análise de ter uma visão mais global e não estudar a história do Brasil só no Brasil. Se você souber que entrou tanto africano lá, e o Luna, o Francisco Luna, o Iracy Del Nero, a dezena de estudos mostrando isso, porque os estudos de demografia histórica sobre Minas Gerais são muito bem feitos, porque havia muita paróquia lá, e os registros eram todos eclesiásticos. Então, é a capitania onde a gente segue melhor isso. Nem a Bahia é tão bom. Então, esse material mostra essa densidade da população afrodescendente em geral, escravizada em particular. Isso prefigura o Rio de Janeiro, capital do Império, prefigura a memória do sargento de milícia, prefigura o Vítimas Algozes, aí do Joaquim Manuel do Macedo, numa nota mais dramática, prefigura o Cortiço, prefigura a análise que o Antônio Cândido fez sobre a dialética da malandragem, e prefigura, claro, o Machado. Então, nessa minha periodização diferente, eu agora volto para... Eu estou de acordo com o Celso e me inspirei neles, no Antônio Cândido, para separar o século XVIII dos anteriores, para poder ver de maneira mais clara, mas nesse coisa ali do café, o Celso
não viu o papel do Rio de Janeiro, que é mais importante, como polo importador, de conexão da economia industrial inglesa, que é o mercado consumidor do café, com o local onde vêm os produtores diretos do café, que são os povos angolanos, não é? Essa conexão indireta. E o Antônio Cândido, eu acho que é perfeitamente coerente com a análise dele, a partir desses dados, integrar a Carta Chilena no caos do Rio de Janeiro do século XIX, como um ancestral de memória do sargento de milícia e por aí vai. Como o anunciador dos problemas da escravidão urbana, que aparece um pouquinho no Gregório de Mato. Mulatinhas da Bahia, por onde andais embolando, tem umas coisas sobre a escravidão urbana também, mas como dizia o Mário de Andrade e o Antônio Cândido, como não entendeu o Haroldo de Campos, era ligado a um enclave, aquilo não é o Brasil. Isso existe até, tem um economista ali, o Napoli, chama economia de enclave, tem uma discussão grande sobre economia de enclave, e o México é o melhor exemplo, por causa das maquiadoras, montadoras lá, não é? Você tem a montadora, isso é uma economia de enclave. Então, a noção de enclave é muito boa, porque uma feitoria evolui para o enclave, e um enclave pode evoluir para a nação. Porque uma feitoria é só Macau, ele não vai adiante, ele não produz nada. Eu estou falando historicamente, porque depois você até pode alegar que Macau tinha um setor de serviço, de banco e tal, e de contrabando, que deve ser contabilizado também como atividade econômica, mas historicamente não foi isso que ele foi o tempo todo. Bom, é mais ou menos isso. Se eu fico aí à disposição de vocês, eu falei 1 hora. Nossa, professor, muito obrigada. É muito bom ouvir você explicar. A sua linha de raciocínio é muito rica, assim, é muito interessante de ver as conexões. Pessoas, comentários, dúvidas. Eu queria te perguntar, professor, que eu estava relendo o texto, né? Lá no finalzinho, o seu último parágrafo, tem uma formulação que você faz que eu achei muito interessante, né? Que analisando nessas 2 obras do Cândido e do Celso Furtado, parece que cada um está comentando a incompletude, né, da formação brasileira. E isso é muito, muito interessante de pensar o contexto pelo qual eles se voltaram para pensar isso, né? O Antônio Cândido foi para o arcadismo e para o romantismo, né, na formação da literatura, e o contexto que as obras deles são publicadas, né? O ano de 59 também é muito simbólico, né? A ditadura aí, né? As vésperas da ditadura. Isso que você comentou eles não tinham acesso aos dados, né? Do tráfico negreiro, etc. Como que você vê, assim, agora, depois de algumas décadas, em perspectiva, essa segunda camada de contexto, assim, né? De revisitar essas 2 obras da formação e continuar, porque continua sendo um tema, né? Da identidade brasileira, né? Enfim, a identidade nacional e tudo mais. Não sei, assim, o que você acha? Eu ia até esqueci de sublinhar a coisa do título, não é? O Antônio Cândido, então, fala de esses escritores do século XVIII criaram auto público. Aí eu faço um parêntese também, que o Antônio Cândido, Sérgio Buarque, Celso Furtado, não, mas o Gilberto Freire escreviam para os jornais semanalmente. Gilberto Freire escreveu durante 60 anos uma coluna no Diário de Pernambuco. Isso tem muito a ver com a perenidade da obra deles, porque ela é voluntariamente escrita sem pedantismo acadêmico. O pedantismo acadêmico vem depois da institucionalização do ensino nas universidades brasileiras, da literatura, dos modelos de tese, primeira parte, segunda parte. É claro que eles sabiam muito bem fazer um plano, mas você vê uma atenção para o leitor médio do jornal, que lê a sua crônica no fim de semana, o leitor do jornal, que fosse o Estado de São Paulo ou do Diário de Pernambuco,
como fazia no século XIX, todos eles, o Varnaga, José de Alencar, o Machado e o Evaristo da Veiga, o Nabuco, todo mundo escrevia primeiro para o grande público e depois fazia os livros, não é? E você vê aqui casos de livros que sai da tese ou do mestrado e vira livro direto, o sujeito nem para atualizar, incorporar as críticas da banca. Já está pronto o livro quase antes de defender a tese. Isso cria um engessamento da linguagem que eles não tinham. Mas justamente isso que vai proteger a literatura brasileira durante muito tempo. Agora não é mais o caso que você vai no aeroporto, no Amazon, você vê o livro mais vendido, é tudo tradução meia-boca desses romances aí, autoajuda americano, inglês, essas coisas todas, né? Pseudo-histórico e tal. Mas o fato é que, durante muito tempo, a leitura era essa. Agora, isso não acontece na economia, porque a abertura dos portos imediatamente vai estabelecer, acabou a reserva de mercado para a eventual manufatura que tinha aqui. E não tem conserto de criar reserva de mercado como o Celso Furtado pensou. Por isso que os títulos dos dois livros são diferentes. O Antônio Cândido fala de formação da literatura brasileira, ela é uma concepção ontológica, ela é uma coisa em si, ela é uma literatura em si. O Celso Furtado da formação econômica do Brasil, ele não faria nunca a besteira de chamar a formação da economia brasileira. A economia brasileira, desde o ano zero, é um segmento da economia atlântica. Então, não adianta fazer uma substituição de importância. Então, eu digo, o projeto do Celso como economista e a concepção dele, hoje tem poucos seguidores. Mas a formação da literatura brasileira, mesmo por quem dissocia a literatura da história, como ao contrário do que faz o Roberto Schwartz, né, e da outra tradição, tem quem não gosta da crítica do Roberto Schwartz critica justamente o que eles... É uma acusação interessante, aliás, porque o Antônio Cândido, por quem gosta da crítica literária pela forma da literatura, eles chamam ele de sociólogo. Vocês sabem disso. E chamam o Roberto também de sociólogo. E o Celso Furtado é chamado por uns economistas ortodoxos aí de filósofo. Então, é uma coisa boa de insultar, hein? Você dizer que o cara não é da profissão que ele se formou, que a obra dele não cabe ali, não é? E tinha uma pilantragem maior que faziam com Darcy Ribeiro, que virou romancista de sucesso, que diziam Darcy Ribeiro, considerado grande antropólogo pelos críticos literários, e considerado grande romancista pelos antropólogos. Então, isso é uma... Eu estou caricaturando, mas é interessante a similaridade e a analogia dos dois ataques ao Antônio Cândido e ao Celso Furtado. Mas mesmo quem acha que é equivocada essa coisa, eu não entendo como falar do Machado, aí realmente me escapa ao raciocínio. Como não falar da França e do romance do Balzac a respeito da França do século XIX e depois da Revolução Francesa, da emergência da burguesia e do caos da burguesia, e eu não vejo como falar do Machado de Assis sem considerar que ele nasceu no Livramento, no Morro do Livramento, onde desembarcava ali a 500 metros da casa dele milhares de africanos no Valongo, e ainda havia a memória do quarteirão disso, e que ele, provavelmente jovem, pode ter sido confundido com um escravo, com um meganha de noite.
que achou que ele punha sapato para fingir que não era escravo. Estou falando do Machado dos 20 anos, quando ele era revisor no Jornal do Comércio e no Correio Mercantil, que foi onde ele começou a carreira. Não podia estar fora de casa às 9 da noite quem era escravo. Tinha que ter uma autorização do patrão, do senhor. E como que você era... Os escravos não tinham direito de ter sapato também. Era descalço. E aí era fácil um meganha desse, até para achacar e tomar dinheiro dele, dar um encostão nele lá para dizer, cadê a autorização? Você... Enfim, numa cidade que tinha, em 1849, 42% da população era escravizado e 70% era afrodescendente, isso era um acidente banal, e o próprio Machado descreve isso no Pai contra a Mãe. Não é? Então, tirar o Machado desse contexto, ou tirar o Gregório de Matos do contexto da Bahia, caótico também, desse ponto de vista, para fazer uma crítica e comparar com a poesia espanhola, no caso do Gregório, ou com tal autor inglês, do caso do Machado, realmente, é claro que tem essa influência toda, mas tem essa amarração no chão social. E isso, então, Celso Furtado não sobreviveu muito a essa interpretação da política econômica dele, mas que decorre, que está pouco marcada no livro. O livro sobrevive como um grande livro de síntese da história do Brasil. Houve várias tentativas de desbancar isso, não deu certo. Houve até Mário Henrique Simons, tinha um historiador cubano, eu esqueci o nome, que tinha nascido em Cuba, que estava no IPEA na época, que escreveu com isso Suzy Gunter. Mas, enfim, houve várias tentativas de dizer que estava tudo errado no Celso Furtado, e depois a Iliana Cardoso retomou, até, economista, e fez um estudo atualizado mostrando que aquilo tinha muito fundamento. Mas é isso, então, a resposta. Professor, muito obrigado pela resposta aí, acho que deu para entender bem. Eu tenho as minhas perguntas, mas eu vou segurar elas um pouquinho, porque a Luana, ela perguntou aqui no chat, eu vou ler a pergunta dela para o senhor. Ela pergunta assim, professor, primeiramente, obrigada pela partilha de conhecimento. Gostaria de sanar uma dúvida. Em que contexto caberia usarmos o termo pós-colonial? A qual período histórico ele se refere? Obrigada. Essa é a pergunta da Luana, professor. Bom, Luana, eu disse, eu não tenho pretensões conceituais. O que eu quero dizer é que a adoção, sem crítica nenhuma, do conceito de pós-colonial, vindo de críticos literários e teóricos, estou falando do Eduardo Said, e mesmo de escritores indianos e tal, ou até, mesmo no caso do problema afro-americano, em geral, do Achille Mbembe. O Achille Mbembe é do Camerun. O tio dele morreu na Guerra da Independência com os franceses. É uma problemática muito recente. Não tinha nenhum tio do Machado que morreu na Inconfidência Mineira. Vejam bem, o que eu estou falando é que é uma distância histórica tal entre o Estado constituído há 200 anos, que se pensa como tal, e que já se distinguia de Portugal no século XVIII, é isso que diz o Antônio Cândido, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da literatura, não, e que nunca teve um desafio tão grande de literatura dominante como quem é palestino ou quem é indiano e que está competindo com escritores americanos e ingleses e canadense e australiano, que
são brancos, que dá um problema diferente. É isso que eu quero dizer, tá bom, Luana? É uma coisa que a gente tem que pensar melhor. Caiu? Será que ele fechou sem querer? Ou talvez ele ou caiu ou talvez tenha fechado. Gente, aproveita enquanto ele volta para colocarem perguntas aí. Pronto. Voltou, professor. Professor, Tá com o seu microfone microfone desligado. Desculpa, deu Imagina. uma coisa qualquer. Imagina. Acho, professor, acho muito interessante esse pensamento acerca do termo pós-colonial, porque é um tema em voga, né? Eu recentemente fiz meu mestrado na Inglaterra e é um termo e é uma discussão que está muito em voga nessa região, né? Na Inglaterra e nos países de língua anglo-saxônica. E é interessante que a maior parte dos debates, né, das aulas ali, das discussões que nós tínhamos na universidade, eu era o único sul-americano, por exemplo, né? Havia uma professora indiana, a maioria ali, como o senhor falou, os próprios ingleses ali discutindo essa questão dos termos decoloniais e tal. Então, acho que muito boa a crítica e vai em direção ao que eu penso também. Há mais uma pergunta. Não, mas desculpa. Tem um jeito de você liquidar esse assunto logo, que é o que eu faço. Quando eu estou nesses países, eu faço há muitos anos. Então, tudo bem. Então, Benjamin Franklin, escritor pós-colonial também. Vamos incluir aí toda a literatura americana como pós-colonial, a literatura americana do final do século XVIII e XIX. Perfeito. Aí imediatamente tem chiadeira. Olha o que é isso, não sei o quê. Olha, veja com quem está falando, não sei o quê. A Olivia comentou, né? Porque o pós-colonial vem da literatura inglesa, né? Também, assim como decolonial, que é um termo mais recente, né? Realmente, decolonial, né? Ele é mais recente, mas assim, acho que é uma continuidade e as problemáticas encontradas em ambos os termos elas podem ser retomadas. Né? Pode falar, então, porque justamente eu lembro que quando eu comecei a estudar lá nos anos 2000 que estava surgindo o pós-colonial ainda, era um tema até meio novo, assim. E era da literatura de língua inglesa, então e justamente das ex-colônias, né? Então faz sentido. Aí tinha até uma discussão, na época eu lembro que se o Joyce era pós-colonial ou não, tem várias discussões assim para ver quem é pós-colonial. Não, veja bem o que eu estou. Deu esse problema também, no outro plano, na economia e na sociologia, quando nós estávamos na França falando de Celso Furtado, eu era aluno, ele era professor, mas a gente discutiu disso. Era a ideia de terceiro mundo. E aí, terceiro mundo, quer dizer, não é a América Latina e não é a África que ficou independente em 1960. Não é a Argélia. Não é a mesma história. Isso dá um achatamento na história muito grande. Então, se é pós-colonial, se é terceiro mundo, então a Jamaica é igual aos Estados Unidos? Tem que ter outro critério aí, porque não é só que era colônia e ficou independente, entende? E aí esse conceito virou obsoleto. Agora se fala em desenvolvimento, porque não dá para falar da China em terceiro mundo, não é? Fica aí complicado. Então virou terceiro. A China melou tudo. Mas o fato é que havia esse debate nos anos 60 e 70 sobre o terceiro mundo. Absoluta, que é da onde vem, né, a origem dessa questão do pós-colonialismo, que realmente concordo totalmente, não tem como enquadrar, né? Existem vários movimentos históricos diferentes dentre as diversas colônias que existiram, né? Aqui uma pergunta sobre a questão da dialética da malandragem, uma pergunta do Rodrigo. Ele queria entender um pouquinho o conceito do Antônio Cândido em relação à dialética da malandragem. Isso a Débora pode explicar. Débora Suma? Ou o Caio. Nós vamos tratar disso no nosso curso. Vai ser um dos temas, né, da nossa... Eu não lembro agora se é aula 2 ou 3,
mas é um momento ali, né, acho que está no Discurso e a Cidade, né, o livro de crítica literária, né, do Antônio Cândido, em que ele vai analisar como que a formação do malandro, e dialoga muito também depois com o que o Robert Schwartz vai desenvolver, né, com as ideias fora do lugar, de como que essa construção do malandro no sargento de milícias, ele chega no Brasil misturando vários elementos, né? Então tem o malandro europeu e tem o malandro brasileiro ali, urbano, e como que isso vai constituir uma metáfora, né, uma alegoria para o que está sendo narrado ali naquele momento da literatura que o Antônio Cândido vai observar, né? Enfim. Mas é muito interessante que ele vai sempre observar essa dialética, né, esse movimento cíclico do local com o universal. Então, porque justamente ele está pensando, né, o que significa a literatura brasileira e quais são, né, aí os elementos que o que é produzir literatura no Brasil, né, a partir do século XVIII em diante, e aí ele vai usar esse símbolo, né, do malandro para analisar especificamente o Memórias de um Sargento de Milícias. Então, a gente vai ler com calma, analisar esse texto ao longo do curso, mas acho que é mais ou menos isso, né? Enfim, não sei, o professor quer comentar alguma coisa a respeito? Uhum. Não, nesse Rio do Machado, a gente teve um debate que está online, sobre o livro do Roberto, que era Um Mestre na Periferia do Capitalismo, eu acho. Foi feito lá no Sebrap, apareceu na vez do Sebrap, mas tem um PDF online, se vocês puserem debate Roberto Schwartz, Sebrap, está o Janotti, não sei se está o Paulo Arantes, estava o Rodrigo Naves, tinha muita gente de fora. Eu participei também. Uma coisa que eu disse na época é que a descrição que o Machado faz parece caricatural, mas era exatamente a realidade que aparece nos jornais da época, dessa pretensão da cidade de ser a Paris dos trópicos, com uma violência embutida que era a escravidão urbana, e no meio circulando uma categoria que é a categoria do homem livre, né, nessa situação muito estratificada pelo escravismo, mas também muito aberta, porque a situação de escravo de ganho, que aparece depois no caso da vara, é uma situação muito ambígua também. O escravizado de ganho, ele pode pensar que é livre, e por isso que ele participa na própria exploração dele, porque o senhor aluga ele para um cara, para um padeiro, digamos, que ele vai ser auxiliar lá do padeiro durante um mês. No final do mês, o padeiro paga o salário dele para o proprietário dele, para o senhor dele, não para o escravo. Mas para o escravo se comportar lá, o senhor promete para ele uma gorjeta lá, um pecúlio, que ele pode guardar para eventualmente comprar a própria liberdade. Então, ele participa da própria exploração. É uma situação muito mais tensa, entende? Quando você vê esses romances, e a história... tinha escravidão nos Estados Unidos, mas não na escala que tinha no Brasil. E não nessa escala de escravidão urbana, mesmo o romance da Toni Morrison, é uma coisa periférica lá do sul e tal. Não é na capital, não é em Washington, não é em Nova York, eu digo, na capital, que era a maior cidade. Então, por isso que essa coisa também de pós-colonial não funciona nesse lado também. A experiência não é querer achar uma coisa excepcional no Brasil, mas só tem noção da dimensão e da imbricação da história africana com a história do Brasil quando você vê os dados, você vê a conjuntura, você vê a demografia, você vê tudo isso. É uma experiência única. Tem também em Cuba.
que também teve uma escravidão longa, aí a comparação seria com Cuba, talvez. Mas não dá para falar nessas comparações do colonialismo na Índia, o colonialismo na Palestina. Exato, tanto que tem aquela passagem, né, do que o Antônio Cândido vai dizer, a Europa desmata, o Brasil desesfola. Né? Pois é. Então, são situações distintas, né, contextos distintos. O que mais, pessoas? Perguntas, comentários? Caio, quer comentar alguma coisa? Tem um livro do professor Marquesi com a professora Márcia Berbel sobre a relação Brasil-Cuba, né, a questão do tráfico de cativos, que eu coloquei aqui no chat muito interessante. Eu tive aula com ambos na Universidade de São Paulo e eu lembro que era bastante interessante essa discussão em torno desse tráfico, né, ligando o Brasil a Cuba. Mas professor, se permite, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu, lendo o texto, eu achei muito interessante como o senhor traz a centralidade, né, a importância para cima, primeiro, o além, ir além, né, o pensamento econômico além dos ciclos, né, tão comuns no senso comum, né, tão fadados aí a pensarmos o Brasil, pensando na relação didática, pensando ali principalmente nos professores e nos estudantes. Há um senso comum em relação aos ciclos econômicos. Então, acho bem interessante, já logo no começo do texto, que o senhor traz como isso precisa ser, né, esse ciclo das commodities precisa ser superado. E aí, o senhor coloca quase que como foi feito o apagamento dessa estrutura subjacente a todos esses chamados ciclos econômicos, que não são ciclos, né, como o senhor coloca, e como o senhor Furtado também, como há essa subjacência do tráfico de escravos, né, da escravidão tão forte no Brasil, e como isso acaba ficando de lado, né? Tanto a questão do peso, da centralidade do tráfico transatlântico, o horror do tráfico transatlântico, é deixado de lado em diversas análises da história econômica brasileira em prol dessa ideia dos ciclos e das commodities, né? Então, eu queria saber como o senhor vê o trabalho, né, de formação econômica brasileira e o seu próprio trabalho, né, como Trato dos Vigentes. Eu, como historiador, também li e compreendi essa centralidade do tráfico transatlântico e como isso é apagado, como isso é silenciado diversas vezes, e como hoje a gente consegue compreender isso melhor a partir de trabalhos como o do Antônio Cândido, do Celso Furtado e do senhor. Como você vê essa questão que hoje nos chega tão importante e foi por tanto tempo apagada, né? Bom, não é nem que foi apagada, ela não estava escrita, como eu disse, havia um vazio estatístico sobre isso. Eu acho que é o Calógeras, sabe, o escritor Calógeras falava de 40 milhões de africanos, 40 milhões de africanos, nem saiu tanto da África assim, saíram 14 milhões. Na própria África tem esse tipo de coisa, tem lá na ilha de Goreia, na frente do Senegal, agora acabou, mas tinha um guia lá, que ele falava lá a casa do adeus, era um negócio de... O Bill Clinton foi lá, o Mandela foi lá, o Lula foi lá com o Gil. É um momento de reverência e de respeito aos milhões de africanos que foram deportados da África. Então, é uma coisa simbólica. Não é a mesma coisa de chegar na frente de uma igreja de Roma, aqui Deus veio e falou com não sei quem, e aí virou santo. Tudo bem, é coisa simbólica, você respeita. Mas, factualmente, é furado historicamente. Não saíram os africanos todos, nem do Senegal, nem daquela ilha. O maior porto é Luanda. É outra coisa. Então, veja bem, isso, inclusive, está embutido. Você vai lá na Bahia, você diz que entrou muito angolano, você leva uma bolachada. O pessoal não gosta, porque tem toda a ideia, por causa do peso cultural de quem veio da Costa da Mina e do Benin, que chamava Daomé, e a coisa do candomblé, de que eles são todos originários dessa região.
Mas é uma realidade, então, que não era palpável, entende? Todo mundo, inclusive, porque a população negra não estava mais presente na mesma dimensão no Brasil inteiro. São Paulo tinha havido essa imigração toda. O fato novo eram esses estrangeiros. Eu discuto isso no texto sobre a Semana de Arte Moderna. É uma outra mudança. O Antônio Cândido e o Celso Furtado. O Celso Furtado é a geração que foi entender o Brasil no Rio de Janeiro. Era assim há 200 anos. Eu faço parte da última geração que nasceu no interior, nasci em Santa Catarina, que o Rio de Janeiro era a capital federal. O Rio de Janeiro não tinha negócio de Corinthians, não. Tinha gente que era até América, Olaria, mas tinha que ter um time carioca. Ninguém tinha time de São Paulo, que ninguém conversava com você, a meninada. Não vou torcer nem pelo Vasco, Fluminense e Flamengo, porque é o meu primo, é o meu irmão, não deixa eu torcer, então eu vou torcer pelo Olaria. Mas se o cara viesse dizer, não, vou torcer pelo Corinthians e o Palmeiras, levava cascudo, ninguém sabia o que era aquilo. Então, esse é o Rio de Janeiro do Aloysio de Azevedo, escritor do Maranhão, vai lá e escreve o Cortiço. É o do Zé de Alencar, cearense, é do Capistrano de Abreu, historiador cearense. Enfim, o Prestes, eu sempre conto isso, o Prestes, naquele depoimento que ele deu, num daquelas coisa longa que ele deu, ele disse, fui conhecer o Rio de Janeiro, o Brasil no Realengo, era a escola militar da época. Na escola militar da cidade, entende? Então, é outro Brasil também, porque no Rio de Janeiro o estrangeiro é o português, tem uma população mais presente, mas em São Paulo era essa presença italiana e japonesa, tudo isso também no meio urbano. Então, a presença africana estava mais longínqua mesmo. E depois é que a gente teve acesso a esses dados todos, e aí é essa coisa que você disse, que Minas Gerais cresce, eu vou dar um exemplo, tirando o ciclo do pau-brasil, esse é os índios mesmo, né? A gente sabe, porque era uma economia totalmente extrativa. Mas a partir do ciclo do açúcar, veja bem, primeiro é um ciclo, mas dura até hoje, porque o Brasil ainda é o maior produtor mundial de açúcar. Então já começa por aí. Isso foi feito pelo João Lúcio de Azevedo para o Império Português na Ásia, onde ele falava o ciclo da pimenta, depois o ciclo do ouro e por aí afora. O ciclo do marfim é lá outra coisa, porque a pimenta acabou mesmo, mas o açúcar não acabou. O ouro não está mais em Minas, mas acabou, mas depois voltou de outro jeito. Mas o café também está até hoje aí. Primeiro, então, a ideia de ciclo já não tem não tem esse recorte temporal. Em seguida, só foi possível o ciclo do ouro, isto é, explorar Minas Gerais, que é uma capitania que já nasceu pronta, ela já estava feita, a logística, a infraestrutura, as ruas, a cidade. 1720, quando ela vira a capitania separada de São Paulo, é a única que nasce pronta, e está pronta com o trabalho do escravizado. E por que foi possível manter a economia açucareira, que cresceu até mais que a economia, exportou, Portugal ganhou mais dinheiro com açúcar do que com ouro, e a economia mineira e a exploração de diamante ao mesmo tempo, simultaneamente, porque estava entrando mão de obra acorrentada de fora. Se o pessoal do ouro em Minas Gerais e das atividades anexas, do carpinteiro lá de Ouro Preto, que estava fazendo igreja e sendo bem pago, e fazendo casa lá, fosse e o cara que estava catando ouro no Rio com escravizado, tivesse que comprar os escravizados da Bahia só,
e chamar um carpinteiro só da Bahia, um ajudante de pedreiro, o salário de Minas não tinha comparação com o da Bahia, ia arruinar o açúcar. Então, foi possível manter a mão de obra escravizada a preço baixo, porque houve uma pilhagem suplementar em Angola no século XVIII. E também aí no século XIX, em Moçambique, na costa da Mina. E o café pode bombar no século XIX, porque em Minas se mantém os escravizados todos, porque não vem de Minas, como pensou o Celso, vem da África. Então, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café dependem todos de um ciclo maior, mega, que é o ciclo do tráfico de africanos. Então, eles não são ciclos, eles são subciclos. Perfeito, professor. E eu digo assim que essa análise e o seu livro, né, Tratado dos Urgentes, ajuda muito a compreender como isso se deu em meio à formação econômica brasileira mesmo, né? Porque é como a gente falou, é uma continuidade histórica desse tráfico que permite a esses chamados, né, que não são ciclos, como a gente acabou de falar, mas a esses chamados momentos da economia brasileira, e há essa continuidade da escravidão que eu acho que a partir de trabalhos como o do Celso Furtado e o do senhor, permite compreender isso numa relação dialética, tanto incluindo o Brasil na economia mundo, quanto também reconhecendo essa, como o senhor diz aqui no livro, esse projeto transatlântico entre Brasil e África, né? Esse comércio direto que há, incluindo os traficantes brasileiros, né? Os traficantes que estão aqui no Brasil, que acabam tomando esses postos. Então, enfim, acho que fica bastante claro hoje a gente analisar como esses dados, aliado à análise, né, por exemplo, do senhor, permite a nós hoje compreender melhor tanto essa relação da economia mundo colonial, né, do Brasil, com esse tráfico direto transatlântico, né? Acho que muito interessante. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta acerca desse tema, porque realmente é uma temática em voga. E acho que ela vem numa ascensão aí há muito tempo e muito impulsionada por análises como o do professor Alencastro, né? Aproveitem, pessoas, perguntas, comentários. Senão eu faço mais uma, hein? O nosso teto é a 5, né? Também para não tomar muito tempo do professor. Ai, gente, não fiquem tímidos, meu Deus. Bom, então eu vou, hein? Aproveita, Caio, Olha lá, é isso? vou aproveitar. A presença aqui do professor Professor, a gente pensando um pouco mais, assim, numa relação de história intelectual, de analisar os nossos autores. E eu estava lendo o texto, pensando na nossa conversa de hoje, e me veio assim um questionamento, né? Então, pensando o ambiente brasileiro, paulista brasileiro, em que o Antônio Cândido se formou, né, e a gente pegando no seu texto os pontos em comum da formação econômica do Brasil, do Celso Furtado, e a formação da literatura brasileira do Cândido, a gente pode pensar nesse panorama intelectual ali, formador desses pensadores. Sendo assim, eu queria, dentre todos os entraves da construção desse Brasil democrático do pós-guerra, né? E aí citando a construção de Brasília, todo o crescimento, o poder da influência política do Exército, que ali a partir do fim dos anos 40 passa a vislumbrar, principalmente após os anos 50, passa a vislumbrar as possibilidades de tomada do Estado, toda a dificuldade pela própria luta de classes ali, naquele momento de construção pós-ditadura Vargas, e pensando como esse ambiente intelectual do pós-guerra, como os autores que viveram
a guerra, né? E aí pensando do lado da Europa, Benjamin, Adorno, Marcuse, Arendt, como esse eixo contextual é formador e estudar a biografia desses autores é estudar a obra deles e é estudar o momento histórico? Como que o senhor vê essa mesma relação entre o contexto histórico, a vida biográfica e a obra dos autores nacionais, tendo em vista que estavam vivendo assim, não diretamente ali, assim como Benjamin, Adorno, esses autores estavam ali na guerra, mas que influenciaram posteriormente. Então, após 59, por exemplo, o lançamento dos textos de Furtado e Cândido, como que esse ambiente dessa formação desse Brasil democrático, nessa tentativa de reconstrução do Brasil no pós-ditadura Vargas e no pós-guerra influenciou as análises deles, né? Porque fica muito claro que, como eu disse, estudar Adorno, Marcuse, Horkheimer é estudar aquele momento histórico. É uma relação intrínseca. Para nós, historiadores, acho que fica muito claro isso. Mas como o senhor vê, para os não especialistas que não são, de fato, historiadores, como o senhor vê essa relação contextual da reconstrução, da construção do Brasil democrático junto à vida biográfica e à obra do Antônio Cândido e dessa geração de intelectuais que ajudou muito a formar depois a própria construção democrática do Brasil pós-ditadura. A gente olha muito para trás para poder basear a Constituição Cidadã, o direito à literatura de Antônio Cândido, que depois é tão importante ali na Constituição Federal de 88. Como o senhor analisa toda essa relação contextual, biográfica e de obra desses autores? Obrigado, Caio, porque isso eu não falei, mas está no texto. As obras aparecem no momento, eu falei logo no começo, mas não retomei o assunto, no momento de otimismo no Brasil, que é esse governo Juscelino. Você vai hoje fazer pesquisa aí, qual é o melhor presidente do Brasil? Agora o pessoal esqueceu, porque está muito longe, mas regularmente aparecia Juscelino. Todo mundo queria ser igual ao Juscelino. Fernando Henrique, Lula, eles falavam do juscelinismo. Por quê? Porque você está falando dos intelectuais europeus, mas eles saíram de uma ditadura muito mais violenta, não é? Muitos deles, o Holocausto, escaparam do Holocausto e ainda estavam vivendo depois da Guerra Fria, ou muito presente para os alemães todos. A Alemanha estava dividida. Isso no Brasil era muito longínquo. Então, quando o Celso Furtado e o Antônio Cândido, o Celso nasceu em 1920, ele tinha 25 anos. Ele foi soldado, ele foi oficial da FEB. Aliás, eu vou contar aqui, ele foi condecorado, porque ele combateu na Itália. E os golpistas de 64 fizeram um favor, general que nunca tinha posto o pé em frente de batalha nenhuma, confiscaram a medalha dele, anularam a medalha dele, ganhar em campo de batalha. Um campo de batalha de que a coisa mais perto que eles viram foi um navio americano ancorado no Rio de Janeiro. Então, você vê o cinismo dessa gente. Isso é um negócio terrível, porque ele ficou muito emocionado, porque quando ele foi nomeado ministro, ele foi descobrir isso, depois da anistia já, quando ele foi ministro da Cultura. Foi pedir uns papéis lá e achar as condecorações que ele tinha, que alguém pediu, estava anulada. Quando anularam os direitos civis e políticos dele, logo na primeira lista, anularam. Mas o fato é que essa geração tinha pensado que o problema tinha ficado para trás. O Antônio Cândido era Partido Socialista, teve gente presa, o Celso combateu o fascismo de arma na mão, e aí ficou para trás. Teve aquela tentativa de golpe em 54, mas o lote abafou, o exército era legalista, e aí vem o governo Juscelino, que é um governo de grande liberdade constitucional. O Partido Comunista era proibido, mas o Prestes participava de eventos oficiais lá em Brasília. O pessoal conta lá, ele ia ver lá, o Oscar Niemeyer convidava ele lá para conhecer, vinha o Juscelino lá na obra, e todo mundo falava para ele, o senador era o Prestes. Senador para cá, senador para lá.
E isso, então, é um universo. A gente, retrospectivamente, eu tenho que... Estão tocando aqui, eu tenho que... Vou voltar já, peraí. Vai lá, fica à vontade, professor. Mas é interessante pensar, né? Nesse contexto formador da intelectualidade, eu acho que pensar hoje, do ponto de 2023, diante de todas as dificuldades que a gente tem, pensar esse contexto formador, desses formadores né, da academia brasileira, né, da intelectualidade brasileira, é essencial. Por favor, professor, pode continuar. Desculpa aí. Não, imagina. Bom, o fato é que essa geração, então, veio Brasília, veio essa coisa que é uma medida muito radical. Você muda a capital do país, que estava lá há 200 anos, abre perspectiva nova. É uma coisa que eu fui entender melhor, porque eu cheguei na França em 66. E ainda havia a lembrança recente da Copa do Mundo de 58 e de 62, que foi as primeiras seleções de futebol multirraciais que ganharam a Copa. O pessoal não lembrou isso muito aqui quando morreu o Pelé. Mas eu fiz faculdade em Aix-en-Provence, que é lá em Marseille, perto de Marseille, que era uma universidade que tinha muito estudante africano, que eu fiquei muito amigo e me influenciaram muito alguns deles. E o prestígio de ser brasileiro lá, de um país que vinha onde tinha uma equipe de futebol que os negros eram campeões, para os africanos que estavam saindo do colonialismo mais escrachado ou viviam em países onde não tinha negro nenhum jogando na primeira divisão, como é o caso da França e da Inglaterra, nessa época não tinha, nem na segunda. Isso, então, é algo que marcou muito a imagem do Brasil nessa época. O filme lá do Marcel Camus, Orfeu Negro, ganhou o prêmio em Cannes, que era coisa do carnaval. Isso, então, na França, deu uma imagem muito... Nessa época, também, o Bazin, que era o diretor do Louvre, publica os 2 volumes sobre o Barroco Mineiro. Então, Minas Gerais, através do Juscelino, através do Mário de Andrade, através do Antônio Cândido, através do Celso Furtado, é a fusão da continuidade da história brasileira. O pós-colonial era o pós-colonial com relação ao Barroco Mineiro, não o pós-colonial com relação à Segunda Guerra Mundial. Pelo amor de Deus, vamos tomar distância desse troço, é esse o marco divisor. O Mário de Andrade está falando lá, e tem os modernistas, tem aquele debate, eles estão falando que eles querem tomar distância do modelo neoclássico, dos arquitetos franceses que vieram para cá. Eles querem a arquitetura barroca. O pós-colonial do Brasil teve 2 até. Teve o pós-colonial imitando a Europa, e que foi no século XIX, que é o Império, que o pessoal renegou. Em seguida, 100 anos antes desses países ficarem independentes, muito tempo. Então, que o Machado já tinha dado outra dimensão também. Então, é algo que esse período vai vir por água abaixo com a chegada da Guerra Fria no Brasil, que é a Revolução Cubana, trazida pela Revolução Cubana. Daí a perplexidade deles, e eu convivi de perto com eles, o pessoal do governo Jango, exilado, e com o Celso Furtado em particular, isso aparece na correspondência intelectual dele, eles não perceberam que aquilo ia durar. Quem percebeu que ia durar? A geração mais velha, que tinha sido presa em 1935. Hermes Lima, com quem a gente conversava lá na UNB, ele era professor lá, eu estava lá. Ele disse, isso vai ficar. E foi um que me aconselhou a ir embora. Isso não vai embora, não. E até ele fez a metáfora sobre Memórias do Cárcere.
porque ele estava preso lá, ele está descrito pelo Graciliano Hermes Lima. Ele era um companheiro do Antônio Cândido, mas da geração anterior. Era a geração do Anísio Teixeira e tal. Estava lá na UNB, ele era ministro supremo, ele tinha sido primeiro-ministro do Jango, mas era do Partido Socialista, como Antônio Cândido. E ele disse, quando a gente foi para a cadeia em 1935, o pessoal achava que a gente ia sair um mês depois, 6 meses depois, não sei o quê. E teve gente que ficou lá 4 anos. Então, se prepare para uma coisa que a gente tem, numa situação adversa dessa, a gente tem que se preparar para uma coisa que vai durar. E eles não estavam preparados para isso. E o Caio Prado também, o Caio está dizendo aqui, o Caio Prado foi preso também pela ditadura, o Antônio Cândido foi ameaçado, o Celso foi cassado, eles tomaram um susto. E isso aparece depois. Então, eles estavam armados por esse pessimismo histórico quando pensaram a redemocratização, mas no meio tempo sempre pode ficar uma coisa, sempre pode voltar as coisas de novo. A gente teve o governo Bolsonaro também para mostrar que hoje a gente tem no Brasil um pensamento reacionário estruturado e popular. Então, a lição que ficaria do Antônio Cândido e do Celso, eles não viram essa virada. O Antônio Cândido viu, mas o Celso não. É isso, que a coisa da extrema-direita hoje veio para ficar com o eleitorado popular, que o Bolsonaro é o primeiro presidente da América Latina que é eleito com a plataforma de extrema-direita, porque o Fujimori, no Peru, foi eleito com a plataforma direitista, mas ele foi para a extrema-direita depois. Então, a gente tem que meditar e ter muita modéstia sobre o Brasil, eu acho, desse ponto de vista, porque a gente não conhece direito o país, porque isso surpreendeu todo mundo também. E até dá para fazer um prognóstico fácil. Se o ex-presidente Bolsonaro tivesse chamado a Anvisa para vaciná-lo no Planalto, ele ganhava a eleição. Mas, como tudo tem uma dose de racionalidade que a gente... por uma razão misteriosa, ele resolveu combater a vacina. Então, é isso. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade intelectual de sempre, né? É sempre uma honra ouvir você falar, ler os seus textos. Estou ansiosa pelo novo livro. Vai demorar. Parabéns. Obrigado. Pessoas, obrigada pela participação, pelo interesse obrigado. de todo mundo. Para quem quiser participar do nosso curso sobre o Antônio Cândido, ele vai começar no dia 15 de junho, então ainda dá tempo, né? Caio, coloca para a gente aí os links todos. Para quem quiser conferir o cronograma, né? A gente vai ter 4 aulas, sempre fazendo um paralelo entre a história e a literatura, né? Então, a gente vai ler alguns trechos de ensaios, né, da formação da literatura brasileira, o direito à literatura, a gente vai ler trechos do Parceiros do Rio Bonito, e a gente vai encerrar lendo o plano de aula, né, do Antônio Cândido na sala de aula. Então, assim, a gente espera vocês. Obviamente, não precisa conhecer nada disso, a ideia é que a gente, né, enfim, descubra juntos e vá analisando, né, a obra do Antônio Cândido aos poucos, né, enfim, mas fica o convite para a gente passar aí o mês de junho juntos para refletir, né, sobre esse momento histórico tão importante, né, essa figura intelectual tão marcante, né, para a gente. Caio, obrigada. Professor, de novo, muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Obrigado, Nápoles, de vir de novo aí. Obrigado, Caio. Obrigado. Obrigado, professor. Muito bom. É uma honra, como eu disse, não só como, né, professor, pesquisador, mas como historiador, aqui é uma honra. O senhor é formador, nosso formador aí. E realmente, para mim, muito... Eu nem quis ficar entrando muito nas querelas do texto, eu li o texto, fiz diversas anotações aqui. Muito obrigado, mais uma vez, por dividir aí seu conhecimento conosco. Obrigado a todos que acreditaram aí, vieram na aula.
e estão aqui até agora. O curso vai ser, como a Débora falou, essa análise histórica da obra de Antônio Cândido. Vai ser um prazer para nós, né? A Débora, enquanto beletrista e eu, historiador, a gente vai fazer essa análise. Quem já foi nosso aluno sabe que a gente consegue sempre ir além aí das discussões, dialeticamente. A gente sempre consegue, com a ajuda de vocês, bater nos pontos mais críticos e, enfim. Professor, muito obrigado. Foi uma honra. Não, obrigado, eu que agradeço. Débora, muito obrigado novamente. E a todos os alunos aí, todos os nossos queridos, muito obrigado. Queridas também, um beijo enorme. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Bom descanso, Obrigado. bom final de semana. Tchauzinho. Valeu, gente.